Alegre com o Senhor, dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Assim, nossa, irmão, chegamos aqui em paz, em tranquilidade. Muitos tiveram um dia exaustivo. Não é só a cabeça não, sabia? Um dia o Senhor me incomodou e falou assim, ó, mude de cabeleireiro, porque as mãos que estão sendo postas na sua cabeça não é mão ungida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Já começou a mensagem, tá? Não é todo mundo que pode impor as mãos sobre a sua cabeça, não. Tá lá e cantar rabanás. Principalmente ministro. Que autoridade é essa? Pessoas que não têm autoridade divina querer colocar as mãos em cima de cabeça de ministro. Não. Assim diz o Senhor. Abra vossas Bíblias, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. Conforme os irmãos forem achando, se coloquem de pé, com reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quero aqui estar justificando a ausência da minha esposa, minha amada. Minha filha Luísa, ela está um pouco resfriada, mas graças a Deus está melhorando, mas ela está se resguardando. Mas ela transmite a paz para a nossa irmã Mel, para o nosso pastor e para toda a igreja. Com certeza nesse momento ela está de lá intercedendo por mim. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Eita, povo bom de Bíblia. Então vamos lá, apenas acompanhem, por favor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus! Estaremos ministrando nessa noite. Já agradeço aos irmãos pelo fato dos irmãos estarem aqui, porque coisa boa, irmãos, é quando você chega num lugar que você é bem recebido e tem um povo que veio para adorar. É notório, só de olhar para o rostinho de cada um dá para ver que vocês vieram para adorar. Sabe por quê? Eu vejo um brilho diferente, e esse brilho é o brilho do Espírito Santo. E quando um povo abençoado se reúne, há manifestação do Espírito, e ali há profecia, e Deus palestra conforme o seu querer. Estaremos ministrando nessa noite em cima de um tema chamado assim, promessa. Repita comigo assim, promessa. Promessa. Vira para o seu irmão que está do seu lado e pergunta assim, você tem promessa? Você tem promessa? Eu não tenho. Não tenho. Nós vamos fazer um estudo acerca de quantas promessas tem na Bíblia. Alguns estudiosos vão dizer que tem na base de 8.810 promessas. Outros estudiosos vão dizer que tem cerca de 11.000 promessas. Eu simplifico esse cálculo, melhor dizendo que são muitas as promessas que tem dentro da Bíblia. O significado de promessa é afirmativa feita de cumprir alguma coisa, um juramento, um compromisso. Só que eu estou falando aqui hoje, ministrando acerca de uma promessa divina, uma promessa feita pelo nosso Deus, o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o Deus vivo, que tem o poder sobre tudo e todas as coisas, o Deus vivo, que pelas suas próprias mãos formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. E o homem agora se tornou alma vivente.
serpente. Mas o que chama a atenção é o cuidado, o carinho que Deus fez com o homem, fazendo o homem ali com suas próprias mãos. Note que o homem ele estava só no jardim. Não era bom que o homem estivesse só. Aí o Senhor faz uma disjuntura, a mulher, para estar andando lado a lado com o homem. Deixa eu falar uma coisa aqui, varão. Não é porque nós somos homens, somos sacerdotes do lar, que nós temos que ir na frente e a nossa esposa tem que ficar atrás, não. A disjuntora é aquela que anda lado a lado, é aquela que ajuda, é aquela que intercede. E pelo contrário, nós temos que cuidar da nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, porque a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Mas ser o vaso mais frágil não significa que ela não tem valor, pelo contrário, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E quando tem uma mulher que ora pelo seu esposo, deixa eu te dizer uma coisa, o seu esposo vai adiante. Quando tem mulher, irmão, de oração, a igreja cresce. Aonde estão as mulheres de oração, comecem a glorificar, porque Jesus está presente na casa. Adão e Eva agora eles estão no jardim do Éden. Todos sabem que começou um diálogo entre a serpente e a mulher. Deus tinha dado uma ordem para Eva, Adão e Eva, não comer de um certo fruto que estava ali no meio do jardim. Pelo contrário, era para guardar, lavrar e aí cultivar, desfrutar do melhor daquela terra. Sendo que Eva veio a desobedecer a ordem do Deus vivo, apresentou o fruto também para Adão, e os dois ali desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto. Imediatamente o pecado entra na humanidade. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é iniquidade. Pecado é tudo aquilo que mancha a santidade ao qual Deus nos chamou. A palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou. Porque eu sou. Então, sem santificação, ninguém vai ver ao Senhor. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando Lúcifer foi expulso do céu, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele quis reinar como Deus, ele quis um trono para ele leva consigo uma terça parte dos anjos. Quando ele bate aqui na terra agora, aquele que era lá em cima, querubim ungido, agora está desfigurado, agora ele é a origem do mal. Ele veio agora para aniquilar, para deturpar, para afastar o homem da presença de Deus. Conforme o homem peca no jardim do Éden, a primeira promessa das 10 que nós separamos aqui. Olha o que diz aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15.
cuidado com o pecado, meu amado. Fala com ele aí. Catuca ele aí, acorda ele aí, fala, cuidado com o pecado. Porque o pecado gera consequência. Há pecados que são para a morte, irmãos. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Só que o problema é que tem pessoas que encaram o pecado, pastor, como se fosse aquele cachorrinho de estimação, aquele animalzinho querido. É só bater o pé que ele fala, sai, meu irmão. Cuidado com o pecado, sabe por quê? Ele vai te agarrando, ele vai te afastando, ele vai sendo introduzido dentro de você igual aquelas raposinhas. E quando vai ver, você está envolvido como se fosse numa teia e você não tem força mais para ti. Mas eu quero te profetizar sobre a sua vida que Deus te trouxe aqui hoje para você dizer não ao pecado, para você ser liberto, para você ser solto. Tudo que está te prendendo vai bater em retirada em nome de Jesus. Aí começa as promessas feitas aos patriarcas. Promessa feita a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Ou seja, Deus chama Abraão, manda ele sair da sua terra, da sua parentela, porque o meio que ele estava vivendo havia muita idolatria. Isso aqui fala de separação, meu Deus. Que coisa linda. O crente tem que ser separado, o crente tem que ser ungido. Vai ter momentos que Jeová vai bradar e vai falar assim: não, você vai lá, não, você não vai. Deixa eu dizer uma coisa, tem momentos que Deus manda você nem frequentar as casas dos seus entes queridos. Isso aqui eu falo por experiência própria. Eu estava tentando visitar um determinado parente, só não vou falar o nome porque está ao vivo, porque é antiético. Aí o Senhor falou assim comigo: não, você não vai. E passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, 1 ano e alguns meses. Aí Jeová falou: agora você vai. Aí o pastor Maico agora recebe crítica porque abandonou o seu parente. O pastor Maico recebe crítica porque é antissocial. Mas deixa eu te dizer uma coisa: intimidade com Deus é gerado de dentro para fora. Intimidade com Deus é gerado com o joelho no chão. Intimidade com Deus é gerada no anonimato. Intimidade com Deus é naquele momento que está só você e Deus não vale. Você não está aguentando mais, mas você fala: meu Deus, me ajuda a permanecer. Eu não posso parar. Eu sei qual é o meu chamado. Eu sei quem me chamou. E eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eita, pai. Papai, aleluia! Vamos lá. Pastor, eu entrei aqui hoje caído, não estou aguentando nada, eu vou parar, eu vou desistir. Mas Deus, quando quer falar contigo para te fazer promessas, Ele manda você ficar de pé. Como você prova isso, Michael? Eu vou te falar, Ezequiel capítulo de número 2. Filho do homem, ponte de pé, porque eu vou falar contigo. Deus manda te dizer: ponte de pé nesse momento. Ele canta raio, ele rabanás. Você que entrou aqui hoje caído, arrastado, Deus vai te colocar de pé, porque Ele trouxe você aqui para falar com você. Oh, meu Deus, promessa feita a Isaac. Olha só, o filho da promessa, Abraão. Que coisa linda, pastor Marcelo. A Sara não podia ter filha, era estéril. Isaac, o filho da promessa. Mas chegou certo momento que Deus pediu Isaac como sacrifício para provar o homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: Deus não tenta ninguém, tá? Porque o tentador é o diabo, mas Deus prova. Certa feita Deus prova a fé de Abraão. E o que ele faz? Dá seu filho para cá. Eu quero seu filho como sacrifício. Abraão e Isaac agora acorda cedo. Quando ele chega no pé do monte, ele manda seus empregados ficar. E ele fala assim, ó, conjecturando: fique aqui, porque nós vamos ali em cima adorar. Que isso? Pastor Michael, como assim? Adorar? Sim, adorar. Ele estava indo sacrificar o seu próprio filho e ele estava indo adorar. Adorar, meu irmão. Independente das circunstâncias
obedecer, a casa tem que estar em ordem. O altar tem que estar reparado. Se tiver cinza, limpa o teu altar, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Limpa o teu altar, arruma a lenha, põe a casa em ordem. Aí agora Isaac está ali em cima e ele pergunta assim: papai, aonde está o cordeiro? E ele fala: meu filho, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E meu amado, você pode dizer assim: agora acabou, é o meu fim, mas eu venho aqui te dizer: Deus proverá, Deus proverá. Não é o fim, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai morrer. Deus vai prover na tua vida. Quando Abraão pega o cutelo que vai enfiar no seu filho, ele cravar no peito do seu filho, Deus brada: Abraão, não faça tal coisa, eis aí o cordeiro. Aqui há uma promessa, sabe por quê? Isaac tipifica Jesus Cristo, que iria morrer na cruz do Calvário. Aí aquele cordeiro que foi enviado ali tipifica também Cristo, porque é oferta de substituição, porque o cordeiro morreu no lugar de Isaac, assim Cristo morreu no nosso lugar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama, Jesus Cristo nos ama. Como você prova que Deus me ama? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A eternidade está nos esperando. Eu posso ouvir um glória a Deus? Que coisa linda. Aí agora pulou para Jacó, a promessa aqui, ó. Gênesis 28:13. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Esta terra que está deitado te darei e multiplicarei a sua semente. Aí nós vamos lá para Davi. Davi, quando estava lá no pasto, ele enfrentava urso, enfrentava leão, e ninguém estava vendo nada, mas havia uma promessa sobre o menor da casa. Havia uma promessa sobre Davi, de ele reinar em Israel, porque Davi era escolhido, Davi era separado, era desprezado pelos seus, mas tinha o coração voltado para o Senhor. Deixa eu te dizer aqui, ó, entrou pessoas por essas portas aqui que estão sofrendo um desprezo enorme, mas você é escolhido, você é escolhida, você é separada por Deus. Deus está vendo e vai te honrar no tempo determinado. Eu sinto Deus, irmãos, eu sinto Deus nesse altar. Comece a glorificar, porque Ele está presente na casa. Eu tenho certeza que Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Enquanto você está adorando a Deus, agindo no seu lar, na sua vida, mudando a sua história, Deus vai te abençoar. Aonde está o menor? Aonde está o menor? Meu irmão, o crente tem que crescer para baixo. Que negócio é esse? É humildade, meu irmão. É humildade. É a palmeira. Ela cresce lentamente, exteriormente, porque a sua raiz ela vai aprofundando. A raiz da palmeira ela é tão profunda que chega ao ponto dela chegar no fundo e abraçar a rocha. Aí quando vem um vento forte, ela vai para um lado, vai para o outro, mas ela não tomba, ela não cai, ela não quebra. Sabe por quê? Porque a raiz dela está abraçada com a rocha. Essa rocha tipifica Jesus Cristo. Você quer ficar de pé, meu amado? Abrace Jesus Cristo nessa noite, porque Ele está aqui, Ele vai mudar a sua história. Olha assim a promessa, 1 Crônicas 17:10. Porém abati todos os teus inimigos também. Te fiz saber que o Senhor edificará uma casa. Que casa é essa? Casa de oração, casa de Davi. Templo para adoração do Deus vivo. Mas olha só, a promessa não é só para nós. A promessa que Deus tem sobre a nossa vida alcança os nossos filhos. Sabe por quê? Davi tinha um desejo de construir o templo,
mas não podia, porque as suas mãos eram sujas com sangue. Davi era homem de guerra, Davi era um guerreiro, mas a promessa se cumpriu no seu filho Salomão. Salomão agora edifica o templo. Quando ele vai inaugurar o templo, o que acontece? Uma fumaça branca envolve o templo, porque eles estavam adorando. Aquela fumaça representava a presença de Deus. Deus recebeu a adoração, e o mesmo Deus que estava lá, Ele está aqui hoje, e Ele quer te usar, Ele quer te levantar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te receber nessa noite. Isaías 7,14, promessa sobre o Messias, ou seja, o Salvador. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando nós vamos ver o sentido, o significado, a raiz etimológica dessa palavra, Emanuel é Deus conosco. Nós não estamos sozinhos, não. Deus está conosco. Michael, como você me prova que Deus está conosco? Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. Jesus também disse que ele iria para o Pai, mas ele ia enviar o Consolador, e é o Espírito Santo. Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e ele está dentro de nós. Ele está aqui hoje, ele está com você. Você não está só, você não está só, você não está só. Que coisa linda! Deus está conosco. Emanuel, Deus conosco. No Éden, ali o Senhor estava com Adão e Eva. Ai, que coisa linda! Com Noé, no dilúvio, ali dentro da arca, ali o Senhor estava. Emanuel, Deus conosco. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Com José na cova, ali naquele buraco, no Egito, ali estava o Senhor. Quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito da escravidão, ali o Senhor estava. Na travessia do Mar Vermelho, ali Emanuel, Deus conosco, estava. Com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ali o quarto homem estava. Ei, deixa eu dizer mais. Com Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ali o Senhor estava. Tem mais, tem mais. Com Daniel na cova dos leões, ali o Senhor estava. Deixa eu te dizer mais. Com João Batista, quando ele estava pregando no deserto, a cana trilhada que era agitada, o homem taxado como louco, mas que pregava uma mensagem central de arrependimento, ali o Senhor estava com ele. Com Jesus Cristo no Getsemane, que quando ele começa a orar, a angústia era tão grande que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O suor se transformou em gotículas de sangue mediante a angústia. Ali o Senhor estava com Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado, ali o Senhor estava. Quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ali o Senhor estava. Quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa, ali em Atos 2, o nascimento da igreja, de repente eles começaram a ouvir um som como de um vento impetuoso e veemente, e todos foram cheios da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ali o Senhor estava, e eles começaram a falar em novas línguas repartidas como que de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Há vários exemplos de que nós não estamos só. O Senhor está conosco, o Senhor está com você, e Ele vai te abençoar. É agora. Repita assim comigo: eu não estou só. Eu não estou só. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eu ia falar: a sua vara, o seu cajado me consola. Não vou entrar nesse médio de cajado hoje não, tá? Deixa para a próxima. Tá vendo? Já estou me convidando para a próxima já. Olha só.
glória. Moisés queria ver, mas foi necessário ele ficar na fenda da rocha e virar. E quando Moisés desce lá de cima do monte, o rosto dele estava brilhando da presença de Deus. Às vezes nós chegamos diante das pessoas, as pessoas começam a dar um sorriso para nós, assim, e você não entende nada, sabe por quê? Eles estão enxergando a presença de Deus na sua vida, meu amado. O crente é diferente. Esse povo que vai morar no céu é diferente, sabe por quê? É um povo barulhento, porque dá glória, dá glória, dá glória, dá glória ao Senhor. Coisa linda, a gente está descendo uma revelação forte aqui. Lucas 1,77, promessa de salvação para dar ao seu povo conhecimento, a salvação na remissão dos seus pecados. Ei, Jesus está aqui, Ele quer perdoar seu pecado. Há uma promessa em Apocalipse, capítulo de número 22, que é a promessa das promessas. Essa promessa está acima de todas as promessas. Eis que cedo vem, eis que presto vem, certamente cedo vem. Ou seja, Jesus Cristo nos prometendo que Ele vai voltar para buscar a sua igreja no grande dia do arrebatamento. Que coisa linda! Jesus Cristo, que está à destra do Pai, vai receber uma ordem do Deus Pai: filho, vai buscar a minha noiva. Aleluia! Os salvos ouvirão o soar da trombeta. A Bíblia fala que os mortos, salvos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ah, que coisa linda! E nós, os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a igreja santa imaculada, vai encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens. E seremos conduzidos para as bodas do Cordeiro. A Bíblia fala que lá as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá nós estaremos eternamente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Mas há uma promessa aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. O que chega ao nosso conhecimento através da palavra de Deus, nós fazemos uma menção com a nossa ótica humana. Mas o que está preparado lá em cima é algo muito maior do que nós imaginamos. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que nós não temos noção, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu te dizer, meu amado, tem coisa grande preparada para a nossa vida. Fique firme na presença de Deus. Se coloque de pé, por favor. Qual é a promessa das promessas? É que nós vamos subir juntos, irmãos. Naquele grande dia nós vamos subir. Onde estão os crentes que vai subir? Dá glória a Deus, hein?
estavam na prisão. Tomaram muita açoite, pastores. Pra quem é pastor aqui sabe, né? Como é difícil. Sentar nessas cadeiras aqui, irmãos, né? Não é qualquer coisa, não. Muitos querem, mas não têm noção dos açoites da vida. Mas uma coisa nós sabemos, que quando Deus chama, Ele capacita. Ele e aí daquele que questionar chamado. Deixa eu te dar um conselho aqui, irmão. Pare de questionar o chamado. Não questione o chamado, não, irmão. A autoridade constituída aqui na terra é constituída no céu. Pare de questionar o chamado, porque não vai dar bom. Paulo e Silas estavam na prisão. Tomaram muitos açoites, estavam presos. Perto da meia-noite eles começaram o quê? A fazer o quê? Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você é um adorador. Lembra que eu falei aqui no início? Adore em todo tempo. Caramba, mas eles apanharam tanto. Tá todo machucado, mas está adorando. Você é um adorador. Você não vai desistir, não. Você não vai parar. Quantas ciladas o inimigo armou para ti? Mas a mão de Deus estava lá, te conduzindo, te guiando. O anjo do Senhor estava cortando os laços. Quanta bandeja do inimigo! Deus tirou. Você não entendeu nada, ainda questionou, mas não era Deus, era Deus que estava te livrando. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai ver que era laço para a tua vida, filho de Deus. Não questione a vontade soberana do Senhor. Eles começaram a louvar perto da meia-noite. De repente eles ouviram um tremor e os cárceres foram abalados. As correntes que estavam segurando, eles estavam presos no tronco, já com os nervos todos contraídos, horas e horas ali na mesma posição, numa dor tremenda. Tudo se rompeu. O anjo do Senhor estava lá, meu amado. A prisão foi aberta. E o que aconteceu? Os presos, junto ali com Paulo e Silas, eles fugiram, mas eles não foram embora. Sabe por quê? O homem de Deus, ele não foge da luta, não, meu amado. Porque quando você sabe que Deus está contigo, Ele te sustenta, Ele cuida de você, Ele te dá vitória. Não fuja dessa luta. Quando o carcereiro ia pegar a espada para se matar, não faça tal coisa, nós estamos aqui. Aí ele pergunta: o que é necessário para eu ser salvo, eu e minha casa? Aí Paulo concede uma promessa aqui: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o mistério, é a família aqui hoje. Você tem pessoas na tua família que ainda não teve um encontro com o Senhor, mas por amor à sua vida, o Senhor vai salvar, se você crer. Crer é acreditar, é confiar, é você ter a certeza que Deus ele fez essa promessa mediante a palavra dele, que é infalível, e ele vai cumprir no tempo determinado. Eu quero convidar você que
queira uma bênção na tua família, vem aqui na frente, eu quero orar por você. É específico, é em prol da família, irmãos. É em prol da família. Esse é o mistério de Deus hoje. Família, família, família. Instituição constituída por Deus, a qual o inimigo quer destruir, mas há poder no sangue de Jesus. A nossa família pertence a Jesus Cristo. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, declare assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare com fé, declare com ousadia. A sua casa está sendo alcançada nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, a minha família pertence ao Senhor, mediante a sua palavra. Eu creio nas promessas. Eu creio que a minha casa já está salva, mediante a sua palavra. Eu creio que nenhum mal, nenhuma praga chega na minha tenda. Eu creio que sobre a minha casa está o seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Diabo, bata em retirada da minha família. Solta agora. Ela não pertence a você, ela pertence a Jesus Cristo. Mais uma vez, ela pertence a Jesus Cristo. E as palmas logo o nome do Senhor Jesus. Volte para o seu lugar crendo na vitória, no milagre. Olha, eu vou passar o microfone e entregar. Você que ouviu essa palavra de Deus, que crê que Jesus Cristo ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecados, que vai voltar um dia para buscar a sua igreja, que ainda não teve um encontro com o Mestre. A oportunidade é agora, meu amado. É hoje, é agora que Deus quer mudar a sua história. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos por essas portas, se o nosso nome ainda não estiver escrito no livro da vida. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Temos que confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Alguém que queira reconhecer Jesus como Salvador aqui nessa noite, ou que queira retornar para os caminhos do Senhor, a oportunidade está dada agora. Há alguém para Jesus nessa noite? Alguém para Jesus? Que Deus continue te abençoando. Meus irmãos, eu quero agradecer, pastor Marcelo, a oportunidade. Obrigado. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui assumindo essa tribuna e com essa responsabilidade de estar pregando. Pode ter certeza que nas minhas orações, o Senhor, toda essa igreja está incluída. Meus irmãos, muito obrigado por terem ficado até o final para nos ouvir transmitindo a palavra de Deus. Não se esqueça, orem pelo Maico, pela minha família. Carecemos muito das orações dos irmãos, tá ok? E as palmas no nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Só agradecer esse Deus lindo, né, igreja? Maravilha. Vamos sair daqui todos alimentados, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia.